Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 22. Samuel 2, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 ao 36. Os irmãos não precisam ler, mas os irmãos podem acompanhar à medida que eu for relatando aí para os irmãos. O tema da minha mensagem, irmãos, da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, é quando tudo parece estar bem. Quando tudo parece estar bem. Eu vou compartilhar com os irmãos a história de uma família. E eu acredito que aqui entre nós existam pais e filhos. Então a mensagem é para todos, né? Para os pais e para os filhos. Eu sou filho e sou pai. Quem não é pai é filho. Então todos nós vamos nos enquadrar nessa mensagem dessa noite. A história, irmãos, é de uma família privilegiada. Essa família, ela foi escolhida por Deus. A palavra diz que Eli era um sacerdote, ele foi escolhido como sacerdote entre todos da tribo de Israel. Ele foi escolhido por Deus para ser o representante daquele povo perante o Senhor. Ele teria o encargo, ele teria a incumbência de interceder por aqueles que levavam as suas ofertas para serem queimadas e oferecidas ao Senhor. Ele tinha 2 filhos. Um se chamava Ofni e o outro filho se chamava Finéias. Assim como o pai, eles herdariam, eles teriam o status de sacerdotes, filho de sacerdote, de uma linhagem sacerdotal. Logo, Eli e os seus filhos, eles tinham uma responsabilidade diante de Deus, eles tinham responsabilidade diante do Senhor, para representarem aquele povo diante de Deus. Todos nós, que fomos chamados pelo Senhor, recebemos do Senhor a capacitação para desenvolvermos aquilo que o Senhor nos chama para fazer, amém, irmãos? E ele recebeu, de uma forma tremenda, ele recebeu de Deus. Então eu poderia dizer que ele foi um homem separado, selecionado para poder estar ali naquele local fazendo aquelas coisas. E a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Os irmãos concordam comigo? A quem mais o Senhor dá, mais o Senhor cobra. E ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque talvez, trazendo para os nossos dias atuais, Eli poderia ser talvez era a representação de Jesus, porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e ele era o mediador, ele era aquele que oferecia a Deus em favor daquele povo. Então havia sobre a vida de Eli algo extraordinário.
Deus havia confiado à casa de Eli, irmãos, tão grande privilégio, tão grande privilégio. E quando nós recebemos do Senhor, e quando nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor determina que façamos, nós responderemos diante dEle por aquilo que nós deixarmos de fazer, ou por aquilo que nós venhamos a fazer de maneira relaxada. Agora o Senhor, quando Ele nos chama, o Senhor nos capacita. Quando o Senhor nos chama, Ele nos dá o suporte, Ele nos dá condições para que a gente desenvolva aquela missão que Ele nos confiou, que a gente desenvolva com excelência. Quando nós somos chamados por Deus, e nós deixamos de fazer, nós não deixamos de fazer porque nós não somos capazes, mas porque muitas vezes nós omitimos, ou nós, talvez a gente não cumpra da maneira como Deus gostaria que a gente cumprisse aquela palavra. Os filhos de Eli, assim como Eli, herdaram aquela função. E eu imagino uma família, às vezes lá em casa, eu estou lá em casa, a Andressa está, os meus filhos estão, ao mesmo tempo, e às vezes a Andressa está escrevendo alguma coisa, às vezes eu estou no computador, às vezes eu estou ouvindo louvor, às vezes a Andressa está lá ensaiando, lá ouvindo a música do coral, e os meninos lá em casa vêm, eles ouvem, e muitas vezes o ambiente da minha casa se transforma num ambiente espiritual, porque a gente está envolvido naquelas coisas ali. Então é um ambiente bom de se viver, porque é um ambiente espiritual. A gente está tratando de coisas do reino, a gente está vendo coisas, então quando a gente está conversando, a gente está sempre conversando alguma coisa relacionada ao reino de Deus, e isso é gostoso, é bom. No texto, na história de Eli, ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque ele era pai, mas ao mesmo tempo ele era sacerdote. Então ele tinha responsabilidade com os seus filhos, ele tinha responsabilidade com a sua casa, mas Eli também tinha responsabilidade com o povo. Diante de Deus ele tinha responsabilidades, então ele tinha que cumprir a sua tarefa como sacerdote, e ele tinha que cumprir a sua tarefa como pai. E ele não poderia ser um ótimo sacerdote, um homem exemplar como sacerdote, e ser um pai ruim, ser um pai pela metade. Ele não poderia. Ele tinha que desempenhar bem as suas funções. E se ele falhasse, tanto de um lado quanto do outro, ele poderia ser cobrado por Deus. Em tese, um homem que tinha responsabilidade diante de Deus, ele também carregava sobre ele informações sobre aquele Deus. Ele sabia quem era Deus, e ele sabia o que Deus poderia fazer com aquele povo, com ele, com seus filhos, porque ele sabia quem era Deus. Então ele tinha mais acesso a Deus, pela posição que ele ocupava, do que os próprios filhos, do que os seus filhos. Mas ao contrário do que eu estou falando, a família de Eli, ela se tornou o oposto. Uma família que deveria seguir os padrões da lei, uma família que precisava
fazer a vontade de Deus para que as coisas acontecessem da maneira como Deus queria, a família de Eli começou a distorcer o plano, o propósito, a vontade de Deus sobre a vida deles. E os filhos começaram a desonrar a Deus, os filhos começaram a desonrar os pais, especificamente falando, começaram a desonrar o pai, agindo de uma forma muito natural, de uma forma muito à vontade, simplesmente, eu não acredito que por desconhecimento, mas talvez por falta de temor. E a atitude daquele homem, daquele sacerdote, como pai, com os seus filhos, foi algo que começou a preocupar, porque ele sabia que ele tinha filhos que estavam transgredindo as leis de Deus, que estavam agindo contra a vontade de Deus. E o pai não agiu da maneira como ele deveria agir com seus filhos. Nós que somos pais, muitas vezes somos colocados à prova com os nossos filhos, não é verdade? Às vezes nós somos provados e nós muitas vezes não sabemos como agir com eles. E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, e agora, o que eu faço? Como eu faço? Porque se nós agirmos de maneira errada, tomarmos uma decisão errada, você pode estar induzindo a destruição do seu filho. Em João 15:16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, Deus nos chama para produzirmos frutos, frutos dignos de arrependimento. O Senhor nos chama para produzirmos frutos. E muitas vezes, quando erramos ou quando estamos fazendo algo contrário à vontade de Deus, às vezes nós achamos que Deus, Ele está alheio a tudo aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes nós estamos fazendo algo errado e você acha que Deus não está vendo, que Deus talvez esteja olhando para outra pessoa e não vendo o que você está fazendo. E na história aí de Eli, os filhos cometeram um pecado, e a gente vai falar sobre esse pecado. Eles cometeram um pecado, e o pecado que eles cometeram foi tão grave, e eles não pecaram somente contra o homem, eles não pecaram, eu pequei contra os meus filhos, ou eu pequei contra o Edson, ou eu pequei contra outro irmão, mas a gravidade do meu pecado foi algo tão terrível diante de Deus, que o meu pecado afetou o próprio Deus, eu pequei contra Deus. E aí quando você peca contra o homem, Deus pode te defender, Deus pode recorrer por você, o Senhor pode te defender. Quando você peca, você se arrepende, pede perdão ao Senhor, e o Senhor, Ele intercede por você, e você tem o perdão dos seus pecados. Mas quando você peca contra o próprio Deus, quem poderá te defender? Quem poderá ser a seu favor?
E assim aconteceu com os filhos de Eli, eles pecaram e pecaram contra Deus. O comportamento daqueles rapazes foi algo tão desprezível aos olhos de Deus, que eles ficaram como se eles estivessem com os olhos vendados, obscurecidos de entendimento. E eles não conseguiam, ou se conseguiam, eles não tinham dimensão da gravidade daquilo que eles estavam fazendo. O problema do pecador é que muitas vezes o pecador, quando ele se enreda numa vida de pecado, ele perde a noção da gravidade daquilo que ele está fazendo. E ele começa a achar que aquilo é algo natural, aquilo é algo corriqueiro. Quando alguém chega, o exorta e fala: rapaz, você está fazendo isso aqui, não é legal, está errado. Ele começa a olhar para aquela pessoa que está advertindo, que o está advertindo, e começa a achar que o cara é radical demais, que a pessoa, ela é muito bitolada, ela acha que as coisas têm que ser daquela maneira, porque não é assim que funciona. E aqueles rapazes, obscurecidos de entendimento, como se eles estivessem cegos de entendimento, eles começaram a transgredir, começaram a fazer coisas que não estavam agradando a Deus. E o pai tomou conhecimento, o pai soube que os filhos estavam pisando na bola. Os pais tiveram conhecimento, os pais souberam: olha, o povo começou, os irmãos da igreja começaram a falar: olha, Breno está vacilando direto, Breno está fazendo isso e aquilo e tal. Poxa, eu vi lá, a Bruna lá, Priscila lá e tal lugar, assim e tal, estão vacilando direto. E aquilo chegou ao conhecimento do pai. Ricardo ficou sabendo, Marquinhos ficou sabendo. Nós ficamos sabendo da atitude de nossos filhos. E aí, eu me dirijo ao meu filho, que está cometendo coisas terríveis. E eu me preocupo com o problema do meu filho, não pela ótica de Deus, mas eu começo a me preocupar com o que meu filho está fazendo, pela ótica das pessoas, do que as pessoas estão dizendo, do que as pessoas estão vendo. Mas eu não me preocupo se a gravidade do que eles estão fazendo, se o que eles estão fazendo está afetando a Deus. E eu começo a me preocupar com meu filho, está todo mundo falando de você, está todo mundo comentando sobre você, que você foi visto aí fazendo isso e aquilo. Mas não há no meu coração um peso pelo pecado, pela preocupação do que Deus possa fazer com a vida do meu filho, mas uma preocupação do que as pessoas estão falando a respeito dele. E assim Eli agiu com seus filhos. Eli estava muito preocupado com o que as pessoas estavam falando dos seus filhos. E aí ele vai até os filhos assim: meus filhos, eu estou ouvindo aí todo Israel, todo o povo de Israel está falando de vocês. Todo o povo está comentando sobre vocês, o que vocês estão fazendo. Olha, Eli, ele conhecia Deus, ele tinha conhecimento, ele sabia quem era Deus. Mas a preocupação de Eli foi de ir aos filhos e alertar os filhos sobre o que as pessoas estavam falando sobre eles. Ele foi um pai que até alertou os filhos, ele até orientou os filhos: olha só, meus filhos, o pecado que vocês estão cometendo
é muito grave. Porque o que vocês estão fazendo, se vocês estivessem pecando só contra as pessoas, Deus poderia defender vocês, mas vocês estão pecando contra Deus. Eu não sei qual foi o tom de voz que ele usou, eu não sei qual foi o grau de temor que ele utilizou no momento daquela exortação aos filhos, ou daquela orientação aos filhos, talvez fosse mais uma orientação, mas o fato é que a atitude, o comportamento daquele homem de Deus não foi conforme o que Deus esperava que ele fizesse. A atitude de um pai e sacerdote. Agora, quando nós agimos, quando nós cometemos erro, existem consequências. Não é verdade, irmãos? Existem consequências. Quando nós não conseguimos ou não queremos enxergar as consequências de algo errado que nós estamos fazendo, é necessário que Deus levante alguém, que Deus levante uma pessoa, alguém que possa dar o recado para ele, que possa avisar: olha só, Deus levanta profetas, Deus levanta um amigo, Deus levanta pessoas, Deus levanta, e Deus fala bem assim: olha aqui, o que está acontecendo com a sua casa? E aí ele é lembrado de tudo quanto havia feito por sua casa. E aí ele é exortado, dizendo que ele estava honrando, no momento em que ele foi exortado, no momento que ele foi alertado, fala bem assim: olha só ali, olha o que você está fazendo, você está vendo o que está acontecendo, você está vendo o erro, você está vendo o que está acontecendo, todo mundo está vendo, todo mundo está comentando sobre isso. Agora, a sua atitude, o seu comportamento com a sua casa, com os seus filhos, a forma com que você tem agido com a sua casa, com os seus filhos, você tem honrado mais aos seus filhos do que a mim. Você está dando muito mais valor aos seus filhos que estão vivendo uma vida de podridão, do que a mim, que sou o seu Deus. Irmãos, é algo tão complexo, é algo tão sério. Eu confesso aos irmãos que quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o Senhor não me... Porque pode ser que alguém pense assim: está falando para alguém. Não. Eu não pensei em transmitir esse recado para uma pessoa específica, porque eu fiquei 2 semanas tentando fazer um estudo para trazer para os irmãos, e eu não conseguia ter inspiração de Deus para fazer algo que viesse do meu coração. Eu poderia ter feito inúmeros estudos, mas eu queria algo que Deus colocasse no meu coração, e eu abria livros, eu lia a Bíblia, e Deus não me mostrava nada. Eu falei: Senhor, que dificuldade, eu nunca tive dificuldade para fazer nada assim. E aí um dia eu deitei na minha cama, abri a Bíblia, e eu orei a Deus, já abri a Bíblia, caiu nesse texto, e eu falei assim: Senhor, misericórdia. Acho que a minha sogra estava lá, não sei, e eu falei: nossa, que texto pesado. Acho que eu não vou fazer nada desse texto, mas o Senhor falou no meu coração: é esse texto que eu quero que você faça. Aí a minha sogra falou bem assim: bom, se Deus colocou no seu coração, é para você fazer, é isso mesmo que você tem que fazer. E aí eu preparei esse estudo para a igreja. E, irmãos, é muito difícil, porque eu tenho filhos, né? Nós temos filhos, e quando você tem filho, você se torna refém dos seus filhos. E muitas vezes nós somos colocados a provas com Deus, e Deus ele nos encosta na parede, e muitas vezes nós vamos ter que definir entre os nossos filhos e Deus. Às vezes nós vamos ser colocados à prova, você vai decidir o quê? Você vai ficar do lado de Deus, ou você vai ficar do lado do erro que o seu filho... Não é contra o filho, contra o erro que o filho está cometendo.
Então Eli, ele estava desonrando a Deus, e por ele ser um sacerdote, Deus se levantou contra ele, contra aquela casa, e o Senhor decide abrir mão de tudo que ele havia prometido para aquela família. Porque o Senhor, quando escolheu Eli, lá atrás, os pais de Eli, o Senhor havia prometido que aquela geração, a geração deles seriam usadas por Deus. Foi uma família que foi escolhida por Deus com aquela finalidade. Mas acontece que a atitude daquele homem fez com que Deus se indignasse tanto daquela casa, daquela família, que Deus decide abrir mão de tudo que ele havia prometido, de tudo que foi prometido para aquela casa. Deus falou: olha só, eu cansei da sua família, eu cansei de vocês, eu cansei da sua casa, porque eu te prometi isso, eu prometi dar a você aquilo, eu disse que vocês seriam prósperos, eu disse que vocês seriam isso, que vocês seriam usados por mim, mas você me desonrou, você deixou que acontecesse isso, e eu abro mão da sua família, eu abro mão de vocês. Deus usou um homem, usou um profeta, usou uma pessoa para poder dar esse recado. Ele, olha só, irmãos, a dureza deste recado. São consequências. E aí Deus transmite aquele recado para Eli. E hoje, irmãos? E hoje? Como é que funciona hoje? Eu estou falando de um período em que o povo era guiado pela lei, em que havia uns rituais de sacrifício, mas o Deus é o mesmo, é verdade? Deus mudou? Deus é o mesmo, Deus não muda, irmãos. O plano mudou, a estratégia de Deus mudou, mas Deus é o mesmo. Hoje tudo mudou, mas eu, você, cada um de nós que está aqui hoje, nós somos sacerdotes de uma nova aliança. Nós fomos chamados por Deus. A palavra de Deus diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, Deus nos escolheu. A missão de Eli, a missão da família de Eli agora é nossa. Eu sou sacerdote do meu lar, sou sacerdote da minha casa. Você é sacerdote da sua casa. Você é sacerdote, você tem livre acesso a Deus. Você tem acesso ao Pai. Não existe mediador, não existe Eli, não existe mais, porque hoje nós temos Jesus que nos garante acesso ao Pai. Nós somos sacerdotes, e como sacerdote que somos, nós fomos escolhidos por Deus. Como sacerdote que somos, a nossa responsabilidade aumentou. A responsabilidade que Eli tinha como sacerdote, agora é minha diante de Deus. Eu tenho responsabilidade, porque a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. E Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de cada um de nós, se nós não cumprirmos aquilo que Deus determina que nós cumpramos diante dEle. Fomos chamados por Deus. Hoje nós temos responsabilidade diante de Deus. Nós temos responsabilidade com o Senhor, nós temos responsabilidade com a nossa casa, nós temos responsabilidade com os nossos filhos. E eu queria deixar aqui um alerta para os filhos.
Nós somos uma nação sacerdotal, e cada um tem responsabilidade diante do Senhor. A Bíblia nos diz que, como sacerdote, prestaremos contas a Deus pela posição que ocupamos. Como sacerdotes do Senhor e da nossa casa que somos, nós temos responsabilidade diante de Deus. E se não cumprirmos o que Deus está mandando, nós responderemos diante de Deus por tudo que nós estamos fazendo de certo ou de errado. Eu primeiro quero me referir a você, jovem, que é filho, que é servo de Deus. Qual tem sido o seu comportamento? Não pense que Deus não está te vendo, porque Deus está vendo você e principalmente a sua conduta diante de Deus. Irmãos, os olhos do Senhor estão em todo lugar e Deus está me vendo, Deus está te vendo. Não pense que Deus virou as costas para você, porque Deus não virou. Deus sabe o que você está fazendo, Deus está te vendo. O Senhor sabe qual tem sido a sua conduta diante dele. Se você tem agido errado, se você tem agido certo, Deus sabe. Eles, os filhos de Eli, transgrediram as leis de Deus. E eles desonraram com o seu comportamento mundano, porque além deles pecarem, irmãos, eles desviaram outras pessoas, eles desviaram outros. Sabe por quê? Porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, sabe o que eles faziam? A Bíblia diz que eles, quando as ofertas, o povo ia lá oferecer as ofertas a Deus, e eles pegavam aqueles animais que seriam sacrificados, que foram sacrificados, e eles colocavam aquela carne nas panelas para cozinhar, colocavam ali, e no momento que a carne era colocada, eles iam ou pediam que fosse tirada os melhores pedaços de carne, aquilo que era para Deus, aquilo que era oferecido a Deus, eles tiravam para eles. E a atitude daqueles homens, ao fazerem aquilo, eles estavam desonrando, porque aquilo era o melhor que era oferecido para Deus. E aí eles tiravam para eles aquilo que era de Deus. Para quem conhecia, para quem sabia a seriedade daquele ritual, para quem sabia o que significava aquilo ali, e você desfazer tudo aquilo de uma forma irresponsável, você ir lá e você tirar. Quando eles estavam cortando a carne para queimar, eles iam lá e retiravam o melhor pedaço, a gordura, porque eles queriam fazer churrasco para eles. Deus não precisa disso, a gente precisa. Aquela atitude deles, Deus abominava. E mais, além de fazer isso, além deles destruírem a própria vida, além deles se enfiarem no pecado, eles por conta própria, eles viam aquelas pessoas que estavam trabalhando, aqueles que estavam prestando serviço, algumas mulheres, moças que iam e que serviam lá na porta da tenda, que iam lá e que serviam e que ajudavam, eles iam e pegavam aquelas mulheres e transavam com elas. Além de acabar com a própria vida, eles estavam destruindo a vida daquelas que serviam, daquelas pessoas que estavam ali para o serviço. Esse é o problema hoje, porque muitas vezes você entra numa vida de pecado, você começa a pecar, começa a fazer coisa errada, e aí você não se contenta em fazer sozinho, você fala, poxa, eu estava querendo fazer isso aqui, vão comigo? Se você desistiu, se você se esqueceu de Deus, por que você chama o outro para ir com você?
Por que você convida o outro para entrar com você no buraco? Não, vamos comigo, porque sozinho não dá. Os filhos de Eli, além deles destruírem a própria vida, eles estavam destruindo a vida de mais um monte, levando com eles. E vocês acham que Deus iria assistir tudo aquilo que estava acontecendo e não ia tomar uma atitude? Que Deus é esse? Que não iria tomar uma atitude? E errados somos nós, errados são vocês. Eu estou falando para os filhos, para os jovens, errados são vocês, se vocês acham que Deus vai olhar e vai ignorar tudo que vocês estão fazendo como se não fosse nada, porque o que vocês estão fazendo é abominação. Aqueles que estão, não estou generalizando, mas eu estou dizendo, aqueles que têm desviado, que têm se afastado da presença do Senhor, que têm praticado atos que desabonam, que têm praticado atos que são contra a palavra, que é contra a vontade do Senhor. Deus vai cobrar de você. Não pense que Deus não vai cobrar, porque Deus vai cobrar. O problema, irmãos, é que os meus filhos, os nossos filhos, que cresceram no Evangelho, que nasceram aqui, estão aqui, é que talvez o fato deles terem nascido e convivido aqui todos os dias, eles tenham perdido a sensibilidade espiritual. Porque quando você perde a sensibilidade espiritual, quando você perde a noção de quem é Deus, você começa a fazer coisas que desagradam a Deus, como se Deus não estivesse se importando com aquilo que você está fazendo. Mas acontece que a palavra de Deus diz que o Senhor, os olhos do Senhor estão em todo lugar, e de que Ele tem contemplado os bons e os maus. O Senhor, Ele sabe aquilo que nós estamos fazendo, de certo e de errado, e Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de cada um de nós, irmãos, por aquilo que nós estamos fazendo. Em Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, o Senhor, Ele nos chama ao arrependimento. O Senhor nos chama ao arrependimento. Porque quando nós começamos a praticar atos que desagradam ao Senhor, o Senhor, Ele nos exorta, o Senhor nos repreende. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que a gente volte a ter comunhão com Ele. O Senhor quer que a gente volte a ter comunhão com Ele. Ontem, naquela peça que foi apresentada aqui, irmãos, havia um muro, e algumas pessoas ficavam ali em cima do muro. O grande problema que nós enfrentamos hoje são aqueles que estão em cima do muro, aqueles que não sabem o que querem, e aí acham que adotando comportamentos contrários à vontade de Deus, acham que Deus está ignorando, que Deus não está vendo, que tudo vai, no final, tudo vai ficar bem. Irmãos, Deus muitas vezes levanta pessoas, Deus usa pessoas para poder nos alertar, para poder abrir os nossos olhos, para que depois você não diga: poxa, mas ninguém me falou. Ontem, ao terminar aqui aquela peça, veio um rapaz aqui, e o rapaz testemunhou. Alguns ou muitos estavam aqui, e aquele rapaz disse que ele foi alertado, que uma pessoa foi usada por Deus, deu o recado para ele, e ele, ao ouvir o recado, ele disse que a salvação era individual, que ninguém tinha nada a ver com a vida dele. E aí ele ignorou tudo aquilo que foi dito a ele, e ele continuou vivendo aquela vidinha que ele vivia em cima do muro.
Aí um belo dia, ele foi sair de carro, sofreu um acidente gravíssimo, e dentro do bolso daquele irmão, daquele crente que vivia em cima do muro, tinha 2 papelotes de cocaína. E ele teve a sua vida quase que ceifada. E ele falou que naquele momento, depois de passar por tudo que ele passou, ele entendeu o recado de Deus para a vida dele. Irmãos, o Senhor muitas vezes nos adverte, nos chama a atenção para que a gente não precise passar por coisas dessa natureza, porque o nosso Deus não é um Deus de vingança, não é um Deus vingativo que quer o seu mal, mas nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus amoroso, é um Deus que nos chama a atenção, é um Deus que quer que a gente faça a vontade dele se cumprir, irmão. Agora eu queria falar um pouquinho para os pais. Ele foi sacerdote, ele foi pai. Um pai preocupado não tanto com aquilo que Deus poderia fazer contra a sua casa, os seus filhos, mas um pai preocupado com o bem-estar dos seus filhos. Não foi assim que eu falei para os irmãos? Preocupado com o bem-estar dos seus filhos. Ele sabia de tudo que estava acontecendo com os seus filhos. Ele sabia da gravidade do que estava acontecendo na sua casa. E ele sabia também das possíveis consequências. Ele sabia o que poderia acontecer, porque ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. E ele sabia o que poderia acontecer. Mas o que faltou a Eli? O que faltou àquele sacerdote? Faltou atitude. Faltou atitude de pai. Porque ser pai não é concordar com os desmandos dos meus filhos. Não é concordar com o comportamento mundano dos meus filhos. Amar os meus filhos não significa fazer por eles aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. Muitas vezes nós erramos, irmãos, porque nós temos pena dos nossos filhos. Coitadinho dele. E aí nós erramos. Eli errou, porque ele deixou de falar. Não, ele foi. Ele chegou lá, meus filhos, olha só, está todo mundo falando de vocês, filho. Vocês estão pecando, vocês estão errando contra Deus, vocês estão errando contra as pessoas, vocês estão em pecado. Cuidado, que Deus... Mas Deus conhecia o coração de Eli, Deus sabia até que ponto ele estava exortando os filhos, porque ele, na função de sacerdote, a responsabilidade que ele tinha, o peso que ele tinha, o poder que ele tinha como sacerdote ali, ele poderia ter aplicado uma punição, algo mais severo com os filhos, para tirar os filhos daquela condição, mas ele deixou, os filhos continuaram no pecado, os filhos continuaram, irmãos. Chega um momento nas nossas vidas que eu não vou ter controle sobre a vida do meu filho, eu não vou ter controle, e nem eu vou ser culpado pelo que o meu filho está fazendo. Agora, eu não posso nada que vá ajudar na destruição do meu filho, eu não posso compactuar com ele. Uma coisa é eu repreender, outra coisa é eu amar os meus filhos, outra coisa é o seguinte: meu filho está indo lá para o motel com uma menina, e eu sei que meu filho está namorando e que ele está fazendo coisa errada, que ele está transando com a menina. E aí ele chega assim: pô pai, estou sem dinheiro aqui, estou precisando sair com a minha namorada aí. E você não é bobo, você sabe que o seu filho também não é menino, que ele... E aí você: não, meu filho, toma aqui, quanto você precisa? Não pai, eu preciso aí de R$100, porque o negócio lá acho que é 70, 80 e tal, não sei o quê. E aí meu filho, ó, cuidado aí, rapaz, cuidado aí. Aí fala: meu filho é bom. Estou dando um exemplo
Mas, irmãos, eu estou dizendo o seguinte: nós não podemos incentivar o nosso filho no erro. Você não pode incentivar o seu filho no erro. Como é que eu vou incentivar o meu filho no erro? Eu não posso, irmãos. Amar o meu filho é uma coisa, exortar o meu filho sim, mas eu não posso induzir o meu filho ao erro. Porque se eu acho que é errado, por que eu vou incentivar? Por que eu vou dar corda para ele? Por que eu vou dizer, fala filho, vai ter um show aí de uma banda de rock lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, vai ter o Rock in Rio. Nossa, eu quando era jovem era doido para ir no Rock in Rio, eu era doido. Aí meu filho chega, pô pai, vai ter um Rock in Rio lá no Rio, lá pô, meus amigos da faculdade todos vão, pô, me ajuda aí, deixa eu ir. Se o meu filho já saiu do meu controle, se ele quiser ele vai, mas ele vai com o dinheiro dele, vai com o seu dinheiro. Agora, se eu pegar dinheiro do meu bolso, ou se eu fizer qualquer artimanha para que ele vá, a responsabilidade está caindo sobre mim, sabendo que o seu filho está correndo risco lá também, sabendo que ele vai correr risco lá, porque se ele chegar lá, ele está correndo risco de tomar um tiro, ele está correndo risco de se enfiar numa confusão, ele está correndo risco de beber uma bebida com droga e se drogar e ficar maluco por lá. Nós estamos assumindo o risco ao permitir que os nossos filhos façam essas coisas, irmãos. Nós assumimos o risco. Então cai sobre cada um de nós algumas responsabilidades. Nada que vá levar o meu filho para o fundo do poço, nada que vai induzir o meu filho a afundar mais, eu não posso ajudar. Se você sabe que aquilo que você está fazendo vai ajudar ele a afundar, por que você vai ajudar? Porque você tem pena dele? Porque você desistiu dele? Eu desisti do meu filho, já não tem mais jeito, deixa ele ir, deixa fazer. Isso acontece muito, irmãos. Acontece muito, porque nós sentimos, sabe, eu estou com pena, coitadinho, Aparentemente, Elias agiu correto com os filhos ao alertá-los. Mas ao permitir que eles fizessem, ou que continuassem a fazer o que estavam fazendo, ele tinha autoridade de pai, de sacerdote, e falhou dos dois lados. Ele falhou tanto que Deus puniu não só os dois filhos, como também ao pai. Às vezes por preguiça, às vezes por falta de temor, às vezes por sentir pena e querer poupar os filhos, ou até mesmo por gostar e incentivar os filhos a se envolverem em relacionamentos ou frequentarem ambientes que você sabe que é arriscado. Se você que é pai sabe de tudo isso, sabe que o seu filho está fazendo errado e que poderá levá-lo à destruição, por que nós vamos incentivar os nossos filhos no erro? Nós não podemos fazer isso, nem devemos, irmãos. Deus vai cobrar de nós. Aí depois, o que é que eu faço? Ora pelo meu filho, ora. Chego lá na vigília, irmão, gente, bota o nome do Breno lá, bota o nome do Arthur lá para orar. E aí depois, na próxima sexta-feira, eu vou lá. Pai, eu estou precisando ir lá fazer um negócio ali e tal, não sei o que. Você me leva lá, eu pego, boto ele no meu carro e ainda levo. Deixo ele lá na porta. Aí depois o moleque começa a se drogar, começa a se prostituir, aí você vai e começa a pedir oração por ele. Não dá para entender isso, irmãos, não dá. Eu acho que nós podemos sim pedir oração para os nossos filhos. Agora, nada que vai induzi-lo ao erro, nada, tudo aquilo que você não deve ajudar, você não deve auxiliá-lo, porque senão você está ajudando a destruir o seu filho, você está acabando com a vida dele. Deus nunca nos surpreenderá sem antes nos alertar, irmãos. Deus nunca nos surpreenderá sem antes nos alertar. Os irmãos lembram o que Deus falou com Eli quando ele usou um profeta para poder transmitir o recado para Eli?
Embora ele tenha alertado os filhos, a conduta de Eli não agradou a Deus por algumas razões. Deus sempre levantará alguém. Eu te convido, irmãos, nessa noite, a você fazer uma autoanálise acerca daquilo que Deus já fez por você e por sua casa. E qual tem sido a resposta que você tem dado, que você está dando ao Senhor. Deus havia escolhido a casa de Eli, Deus havia selecionado aquela família, era uma família privilegiada, era uma família que achava que tudo estava muito bem, estava maravilhoso, né? Parece que está, não tem quando tudo parece que está bem. E aí, meu irmão, como é que está? Tudo bem, meu irmão, tudo bem, tudo na paz. Quando tudo parece que está bem, quando tudo parece que está certinho, aí você recebe um alerta do Senhor. Em Provérbios 8:36 diz assim, mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Eli e a sua casa foram severamente punidos pelo Senhor, a ponto de ser decretado o fim de toda uma geração. Deus ficou tão irado com aquela casa, com aquela família, que Deus decretou o fim daquela geração. Deus disse que não haveria mais velhice da família de Eli. Olha só, irmãos, a gravidade disso. Não haverá mais velhice, não terá mais velho na sua casa. Morrerão ainda jovens. E aqueles que ficarem, aqueles que não morrerem, eles iriam contemplar a vergonha, eles iriam contemplar coisas horríveis da parte do Senhor. E tem o versículo 31 do capítulo 2 que diz que eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Olha só. Não pense que o que você está fazendo está longe dos olhos do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele está nos contemplando, irmãos. Nós somos alertados. Eu acho que se a gente fizer irmão, se eu fizer aqui uma retrospectiva da minha vida, do que foi a minha vida, de como Deus me resgatou, na situação em que eu me encontrava quando eu fui chamado por Deus, irmãos, eu fui um privilegiado. Muitos dos meus amigos partiram, muitos morreram, muitos foram assassinados, muitos se perderam nas drogas, muitos engravidaram meninas ainda jovens. E Deus foi ali no momento mais crítico da minha vida, o Senhor falava, vem cá, eu te escolho. Eu quero você comigo. Irmãos, se eu ignorar tudo que Deus fez por mim, eu não posso ignorar o que Deus fez por mim. O que Deus havia feito por aquela casa, por aquela família, e de repente a família vira a cabeça, começa a fazer loucuras. E aí Deus fala assim, você já se esqueceu do que eu fiz por você? Você já se esqueceu do que eu fiz pela sua casa? Como que eu te escolhi? Como que eu te selecionei? Como que eu escolhi a sua família para poder me honrar? Eu escolhi a sua casa, eu escolhi a sua família, e agora você está me desonrando. Agora vocês me desonram. E eu vou ficar o que eu vou? Irmãos, Deus detesta o pecado, Deus abomina o pecado. E o Senhor nos manda fazermos uma retrospectiva da nossa vida, do que você era e o que você é, e o que você está fazendo. Deus nos alerta acerca dessas coisas, porque Deus quer que façamos segundo a vontade do coração do Senhor. Mas pode ser, irmãos, que esteja aqui entre nós alguém que fala assim, mas gente, como é que a gente pode viver uma vida diferente? Nós estamos vivendo nesse século, olha como que as coisas estão. Hoje a juventude, todos os jovens, todas as pessoas fazem isso. Existem igrejas aí
que orientam que os jovens têm que usar camisinha. Existem igrejas em que o sexo já não é mais comentado, porque todo mundo pratica, então não vou comentar mais, então deixa. Depois eles se arrependem diante de Deus e eles... Não existe, não tem mais como ser fiel, não tem como mais honrar a Deus, não tem. Mas eu queria perguntar aos irmãos, tem como ser fiel ao Senhor? Existe. O Zezé deu uma palavra aqui agora, e o Zezé falou de um jovem que foi fiel, que escolheu obedecer, que escolheu ser fiel, que preferiu não se contaminar, que preferiu não se entregar. No capítulo 2, versículo 26, olha o que diz. A palavra diz que havia um rapaz que foi fiel, que crescia em estatura e no favor do Senhor. Então, havia sim um jovem que cresceu dentro daquela casa, conviveu com aqueles 2 rapazes, conviveu com aquele homem, e foi fiel. Esse jovem se chama Samuel. Samuel, ele foi filho de uma mulher chamada Ana. Essa mulher não podia ter filhos, e essa mulher pediu a Deus que desse a ela o privilégio de ter um filho, e falou: olha só, Senhor, se o Senhor me honrar e me der um filho, eu consagro meu filho a Ti, eu entrego o meu filho para o Senhor, eu levo o meu filho para que ele Te sirva pelo resto da vida dele. Quantos de nós aqui já fez essa oração? Quantos de nós já pediu um filho a Deus? Quantos de nós teve problemas para engravidar? Quantas mulheres teve problema? Quantos homens teve problema para engravidar a sua esposa? Quantas vezes nós oramos a Deus pelos nossos filhos? Quantas vezes o Rogério orou pela vida do Samuel? Quantas vezes nós oramos pela nossa casa, pelos nossos filhos? Quantas vezes nós falamos com Deus: Senhor, eu consagro meu filho a Ti? Eu garanto aqui que todo mundo já consagrou o filho ao Senhor, assim como Ana fez. Só que Ana cumpriu com o que ela combinou com Deus. Ela combinou assim: Senhor, se eu conceber e tiver um filho, eu levo o meu filho, eu entrego o meu filho para que ele Te sirva por todos os dias da vida dele. E assim que o filho foi desmamado, ela levou o filho e entregou na mão lá de Eli, para que ele crescesse ali. E seguramente aquele rapazinho, ele cresceu ao lado daqueles outros 2, Ofni e Finéias, e ele presenciou todas as barbaridades, tudo que acontecia, mas ele não se contaminou, ele se manteve fiel, ele foi fiel a Deus, ele permaneceu fiel, e Deus o abençoou, Deus o honrou. Então por que, se você convive com uma geração de jovens que estão se entregando à prostituição, ao pecado, você vai se entregar também? Você vai se entregar? Você vai fazer como eles? Então o Senhor nos alerta, irmãos, para que nós, como pais, que consagramos os nossos filhos, continuemos a orar por eles, e não vamos entregar os nossos filhos da nossa casa de bandeja para o inimigo, irmãos. Não vamos fazer isso. Quando estamos dispostos a servir ao Senhor e sermos obedientes, não importa o lugar, não importa onde estamos ou com quais pessoas nós estamos convivendo, nada poderá nos impedir de escolhermos ser fiéis a Deus. Pode ser que você já tenha desistido. Você jovem, cansou de ser bonzinho demais. Eu cansei de ser muito bonzinho. Pode ser que você já esteja cansado, já esteja desanimado de fazer parte de um grupo que fica todos os domingos cantando, louvando, né, Judinho? Pode ser que você, todo domingo, tem que ir para a reunião de novo. Que saco! Tudo dependerá das escolhas que nós fizermos, irmãos.
Samuel entendia o chamado de Deus para a vida dele. E ele escolheu fazer o certo. Ofni e Finéias, eles tinham tudo para fazer certo e fizeram errado. Ofni e Finéias, eles eram filhos do sacerdote, eles faziam parte de uma linhagem sacerdotal. Eles sabiam o que era fazer certo, optaram em fazer errado. E Samuel escolheu fazer o certo, vendo todo mundo fazer errado. Não é verdade? Talvez se a gente fosse trazer para os nossos dias atuais, poderíamos dizer que Ofni e Finéias nasceram no lar cristão, né? Filhos de crentes nasceram no lar cristão. Como os meus filhos nasceram no lar cristão. Decidiram fazer o oposto do que eles aprenderam. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Os filhos do sacerdote escolheram ser profanos, escolheram ser prostitutos, e escolheram desonrar a Deus, e foram destruídos, foram consumidos pelo Senhor. Já o jovem Samuel, ele escolheu ser fiel a Deus, e honrou, e Deus o levantou, e ele se tornou um grande homem de Deus. Então, irmãos, este é o recado que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, para trazer à igreja. Eu não vim aqui, diante do Senhor, dar recado a ninguém em específico. Eu estou trazendo um recado para a igreja. Eu sou pai e sujeito a cometer os mesmos erros. Os meus filhos estão sujeitos a cometer os mesmos erros. Meus filhos estão entrando em uma fase crítica. Os filhos talvez de muitos aqui também. Eu tenho procurado fazer a minha parte como pai. Eu tenho procurado fazer a minha parte como sacerdote do meu lar. Eu tenho procurado servir ao Senhor. Eu não tenho dado motivos aos meus filhos de falar: meu pai, não quero ser igual ao meu pai. Muito pelo contrário, eu tenho dado motivos a eles, para eles fazerem aquilo que eu faço, para eles serem como eu sou. Mas eu posso no futuro me decepcionar com um deles. Ou eles podem até falar bem assim: puxa, meu pai falou tanta coisa lá, agora eu vou fazer tudo diferente do que o meu pai falou. Nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Mas o Senhor está nos advertindo nesta noite a corrigirmos os nossos erros. Deus está nos advertindo a corrigirmos, sabe, a não errarmos mais.